Essa apresentação é fruto do trabalho do grupo para atendimento à atividade 3, aplicação do método Simplex, do curso de MBA de Gestão Estratégica de Custos do IBMEC 2022. A problemática escolhida pelo grupo, composto por 5 integrantes, é a maximização de processos de venda de ativos. Nas indústrias, existe um grande problema onde o acúmulo de ativos que não são mais servíveis geram custos internos e a todo momento a empresa deve atuar para minimizar esses custos e destinar esses ativos. Então, hoje nas empresas nós temos 4 tipos de processos que são necessários destinação adequada. Material contabilizado no estoque, chamado de material de estoque, né? Material de bem patrimonial, que são ativos que possuem seu cadastro e sua depreciação registrada em sistema, ativos de grande porte, que são grandes estruturas e sistemas, e sucatas de materiais, que normalmente se originam de processos industriais ou até mesmo do insucesso de venda desses ativos nas outras categorias. Dentro dos processos, existem alguns fatores que são considerados quando se vai tomar uma decisão para a venda de um ativo. Então, o que deve ser considerado? Deve ser considerado valor de recuperação com a venda, então quanto esse ativo ele vai retornar de receita, custo de capital investido, o custo de manter o ativo bem parado na sua unidade, quanto isso reflete no custo de capital da empresa, espaço de armazenagem, quanto mais material inservível ou que não seja de uso rotineiro dentro da indústria, ele ocupa espaço de armazenagem. Isso também gera custos para a empresa. Movimentação logística, materiais de grande porte, de pequeno porte, quanto de movimentação vai ser necessário para dispor, para vender desse ativo, ou até mesmo mantê-lo em guarda. Risco de segurança, dependendo do tipo de material, tipo de movimentação, traz risco, então deve ser levado em consideração no momento da venda. Manutenção, alguns materiais para ficarem em estoque, eles precisam ser manutenidos e isso gera custos para a empresa. Depreciação, quanto mais tempo no armazenado, ao longo dos anos os materiais perdem valor. E para fazer a venda no mercado, eles vão perdendo esse valor, ocorre uma depreciação. Apresento aqui alguns tipos de materiais de grande porte, sucatas e equipamentos que ocupam espaço, que geram dificuldade da movimentação e que são custos que estão afundados na empresa e precisam reduzir esses prejuízos e destiná-los de maneira correta para reduzir os impactos de armazenagem, custo de manutenção e recuperar o valor desses bens. Então, em detalhes, a gente descreve a problemática dentro do cenário de venda. Então, em uma área de venda da empresa, é necessário o processamento de alienação de ativos. Normalmente as áreas de negócio que fazem essa indicação. E existem os tipos de ativo: estoque, bem patrimonial, sucata e ativos de grande porte. Dentre esses processos, eles possuem recuperação de valor referencial pelo tipo de processo. Então, nós temos estoque, que chamamos de X1, processos de bem patrimonial, que chamamos de X2, sucata, que chamamos de X3, e ativos de grande porte, que chamamos de X4. Então, para esses processos, nós gastamos uns tempos para fazer. Né? Cada processo é necessário um período de execução, sendo que 42 dias para a execução de venda de estoque, 63 dias para a execução de bem patrimonial, 25 dias para a venda de sucata e 96 dias para ativos de grande porte. Esses dias eles são contados em dias úteis. Para a sucata, que chamamos de X3, ela ocupa grandes áreas de armazenagem, com risco de segurança de operação. Então, o número de processos que devem ser feitos ao ano é no mínimo 3.
Para materiais que são ativos do estoque, que chamamos de X1, eles têm impacto no custo de capital investido da empresa, então por isso devem ser executados ao menos 6 processos ao ano. Os ativos de grande porte, de X4, eles precisam de manutenção, né, devido às dimensões que eles possuem. E além disso, eles ocupam muito espaço de armazenamento. Então precisamos vender pelo menos 9 processos no ano. Os bens patrimoniais, eles depreciam dentro do estoque da empresa. Então precisamos realizar ao mínimo 2 processos no ano. Diante das informações, a equipe calculou a quantidade ideal de cada processo a ser negociado com as áreas para maximizar os ganhos anuais nas vendas desses ativos. Consideramos 250 dias úteis no ano e com uma equipe de 13 pessoas. Para a resolução do problema, aplicamos o modelo Simplex. Fizemos a fórmula de maximização, onde colocamos os valores de cada tipo de processo, os valores que são recuperados. Reduzimos as casas decimais para milhões, para facilitar a projeção dos dados. As restrições foram descritas abaixo, sendo ATP, que é o tempo de processo, é a soma de todos os processos dentro do sistema, limitado a 3.250 dias úteis, que é referente à atividade de 13 pessoas durante todo o ano, que consideramos 250 dias úteis. Além da restrição de não negatividade, existem outras 4 restrições, que chamamos de mínimo de processo ao ano. Então, para estoque, 6. Para bens patrimoniais, 2. Para sucatas, 3. E para ativos de grande porte, 9. Para a aplicação do método, usamos o sistema R, fornecido pelo professor, e aplicamos a apuração dos dados, considerando 4 variáveis e 5 restrições, considerando maximização com números inteiros. E colocamos as restrições conforme o modelo desenhado no slide anterior. Como resultado, podemos verificar que o valor ideal de cada processo foi 6 para estoque, 2 para bens patrimoniais, 80 processos de sucata e 9 ativos de grande porte. Essa distribuição maximizou o Z para 315,7. O que podemos analisar desse resultado? Que mesmo a fórmula de maximização, onde instintivamente seria realizar mais processos do processo que tem maior retorno financeiro, o modelo demonstra que o ideal é se fazer o limite mínimo de cada processo e maximizar o de sucata. O ponto ideal, considerando o tempo e o retorno estabelecido pelo tipo de processo. Para incrementar a análise do resultado, incluímos 2 novos estudos, onde aumentamos o número de pessoas em 2 novos cenários. Um cenário de redução de pessoas, onde reduzimos de 13 para 10 indivíduos, trabalhando 2.500 dias úteis. Na tabela final, adicionamos um total de 20 pessoas, onde ficaríamos com um total de 5.000 dias úteis trabalhados. As alterações demonstram de maximização que quanto mais pessoas trabalhando, mais teremos incremento dentro da atividade de venda de sucata. Considerando que os lotes de sucata existem em grande volume nas empresas,
existe uma maximização de ganho adicionando equipe para executar as atividades. Esse é o trabalho da equipe, onde a problemática de maximização de receita de processos de venda de ativo demonstram que a variável tempo e valor influenciam na decisão de maximização para os resultados obtidos em vendas. E que nem sempre o racional de vender o que dá maior lucratividade é o correto a se tomar como decisão. Obrigado.